Esse é o Psicologia na Veia e hoje eu tenho a alegria de receber uma grande amiga, professora, doutora Tatiana Meca, que me deu a honra de participar do canal Psicologia na Veia. Muito obrigado, professora Tatiana. Eu que agradeço. Grande amiga. Prazer é meu. Puxa, que bom te receber aqui. Conta um pouquinho pra gente o que você está fazendo atualmente. Bom, hoje eu sou professora do Departamento de Saúde Mental da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo e também sou professora convidada do curso de pós-graduação em Psicopedagogia da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Então, Tati, eu queria que você contasse um pouquinho pra gente sobre o autismo, né, inicialmente, e depois um pouquinho sobre cognição social. Mas vamos começar um pouquinho sobre o que é o autismo, como que ocorre o diagnóstico do autismo, né? E por que é tão importante a gente conversar a respeito. Tá. Bom, o autismo, ele é uma condição do desenvolvimento, né? Então, acho que a primeira questão é importante, assim, não é algo que é adquirido depois de um tempo, porque a criança caiu, sofreu um traumatismo craniano, perdeu habilidades. E passou a ter Isso, autismo. então, ela é uma condição do neurodesenvolvimento. Isso significa que, de uma certa maneira, existem alterações neurobiológicas, né? Então, uma série de alterações genéticas combinadas com fatores ambientais relacionados a esse período, né, de desenvolvimento gestacional, que fazem com que determinadas regiões cerebrais não se desenvolvam ou não funcionem como deveriam, né, durante esse período inicial de desenvolvimento. E aí, por conta disso, a gente passa a observar as características do quadro, né? Então, as dificuldades de interação e de comunicação social, que acho que é a primeira grande característica do autismo é essa, né? Hoje, quando a gente pensa em TEA, né, o transtorno do espectro do autismo, a gente vai olhar para duas grandes áreas, digamos assim, para poder pensar no diagnóstico. Tá? Então, a primeira é uma dificuldade em perceber, em lidar com estímulos que são sociais. Tá? Uma das principais áreas de prejuízo no autismo é a interação e a comunicação social. Linguagem aí, praticamente? Na verdade, existem algumas crianças com autismo, né? Então tem aí alguns estudos que vão falar em torno de 20 a 30% de crianças com autismo que podem nem chegar a desenvolver uma fala funcional. Então falam pouquíssimas palavras de um jeito mais restrito, né? Repetitivo, né? Então não é uma fala que tem... Não é linguagem, né? Não é uma linguagem funcional, não tem esse, muitas vezes, intuito de comunicação. Mas, pensando aí nessa porcentagem, 70% das crianças, né, dos indivíduos com autismo, desenvolvem fala e conseguem se comunicar minimamente. Mas o que está mais prejudicado é a comunicação social, ou seja, o uso das palavras para poder interagir, né, durante situações sociais. Então, às vezes a criança, por exemplo, ela sabe nomear algo, mas ela tem dificuldade, por exemplo, de usar essa palavra que ela conhece num determinado contexto, quando ela quer pedir aquilo, quando ela quer contar algo sobre aquilo. Né? Contextualizar, então, a fala é muito difícil. É mais difícil, isso é importante, então. Por isso que, às vezes, no autismo a gente tem aquela fala meio estereotipada, né? Com as ecolalias, né? Que são as reproduções, tanto de algo que a criança acabou de ouvir, quanto algo que ela já ouviu há um tempo atrás, que a gente fala na ecolalia imediata e ecolalia tardia. Então, a questão da interação e comunicação no autismo, a gente sempre pensa no contexto social. E uma das questões importantes também, quando a gente pensa neste critério, é sempre comparando a criança com os seus pares.
porque tem muitas famílias que relatam, mas o meu filho se dá muito bem com os primos, mas a criança de repente tem 5 anos e os primos têm 12, 13. Então, é frequente esse relato de que às vezes a criança se dá melhor com outras crianças mais velhas, mas a questão do prejuízo no autismo é sempre em relação aos seus pares, o quanto a criança consegue entender informações sociais dentro do contexto daquela faixa etária, que ela vai ter que usar essas informações sociais para brincar, para falar coisas que ela sente. Então, com as crianças de 5 anos, por exemplo, ali é que você identifica essa dificuldade, mas talvez com crianças mais velhas a coisa funcione melhor e poderia ficar camuflado, então. Pelo menos a percepção da família. Isso, às vezes isso fica. Então, tem famílias que falam assim para mim, olha, o médico acha que ele tem alguma dificuldade social, mas eu não vejo isso, porque na família tá tudo interage muito bem, super bem. Interage super bem. Mas por quê? Geralmente crianças mais velhas e adultos acabam regulando o próprio comportamento em função das necessidades e das demandas comunicativas que são apresentadas pela criança. Né? Então, o contato social, a forma de adequação ao contexto, de perceber estímulos sociais é diferente na criança com autismo. Então, essa é a primeira grande área de prejuízo. Tá. De compreensão social. Compreensão de contexto Por isso, cognição social é tão estudado e importante para esse transtorno. Então. Exato, porque se a gente for pensar o conceito, né, de cognição social, é a forma como a gente processa informação social da mesma espécie. Sim. Então, quando a gente pensa em cognição social, eu gosto de imaginar que a gente tem 3 etapas. Uma primeira de entrada de informação, e aí a gente precisa de toda uma circuitaria, né, e integração de processos sensoriais, funcionando adequadamente para captar essas informações. Depois a gente tem aí áreas associativas, né, então para poder interpretar essa informação social. Então, o que isso significa? Né? Então, por exemplo, se eu olhar para você, falar, o Arthur tá feliz, o Arthur tá com raiva. Tá gostando ou não. Tá gostando ou não. E fazendo a relação entre a sua expressão facial, os seus gestos, com o contexto. Integrar isso, né? Então, isso envolve uma capacidade de interpretação, né? é bem sofisticado. E a partir do momento que eu entro nessa segunda etapa, que é interpretar, que é entender, eu vou para a próxima etapa, que é planejar. É o planejamento, né, de uma resposta com tudo isso, adequada para o contexto social. Isso também considera, provavelmente, você ter minimamente uma noção dos seus próprios sentimentos para... Ou não? É muito, já entra aí? Entra. Você conseguir diferenciar os seus próprios sentimentos e pensamentos dos sentimentos e pensamentos de outras pessoas, que é o que a gente chama de estado mental, né? Que é isso, eu entender que eu tenho estados mentais que são diferentes do outro, que é o que a gente chama de teoria da mente. Sim. Então, uma das principais características no autismo é uma dificuldade de teoria da mente vinculada a essa dificuldade de interação e comunicação social, né? É um dos cernes, né? O que está na base dessa dificuldade de interpretar estímulo social. E a segunda grande área é a presença dos padrões restritos, repetitivos, estereotipados. Então, a gente pode observar esses comportamentos tanto pensando, por exemplo, em atos motores, né? Então, uma estereotipia com as mãos, ou um balançar de tronco, andar na ponta dos pés. A gente tem até estereotipia vocal, né? Por exemplo, da fala, ou sons que, a princípio, né, não teriam um sentido comunicativo, pelo menos para a comunidade, né? Tem um padrão simbólico, né, de linguagem, de comunicação. Ou esse padrão restrito, repetitivo, também pode aparecer, por exemplo, com rituais, né? Que às vezes na infância é muito confundido com toque. Eu ia perguntar isso, se é confundido com toque. Às vezes sim, porque a criança acaba fazendo sequências complexas de comportamento que não seriam esperadas. Mas não é um pensamento obsessivo, não, né, que geraria ansiedade e faria ela ter um ritual. É uma ritualística por estereotipia e não por obsessão. Pela repetição, pela organização, por sempre fazer desta forma, né? A questão por uma falta de flexibilidade cognitiva, né? Uma rigidez mesmo. Quer dizer, externamente parece um ritual que é confundido com toque, mas você vê que internamente o processo é outro. Outro, isso exato. É bem importante, E a gente tem também os interesses restritos, né? Que podem ser tanto
intensidade. Então, às vezes, a criança, ela tem interesses que são típicos para a idade dela, Tá. mas o que chama atenção é a intensidade. Né? Então, às vezes, por exemplo, já tive paciente que adorava, com 11 anos de idade, adorava futebol. É esperar, assim, Futebol. Exato, é esperado, né? Para a idade. O problema é que ele sabia tudo sobre futebol. Sim. Então, todos os times, todas as copas, Posicionamento dos foi jogadores, o jogo, quem fez quem o gol, joga enfim. em campo, Só que ele não conseguia conversar sobre Sobre futebol, futebol. Olha que com os interessante. colegas. Por quê? Ele era uma enciclopédia de futebol. Então, se você perguntava... Não, então, por exemplo, quando eu perguntava para ele, então me conta o que você sabe sobre futebol. Ele começava a despejar uma série de conhecimentos, né? Sim. Como se fosse uma enciclopédia Um livro, mesmo. você está lendo um livro. Um livro, exato. E aí não percebe, por exemplo, se o outro está interessado ou se eu faço uma pergunta diferente, vem uma dificuldade de responder, porque ele tem uma lista, né? Tinha uma lista lá de informações que ele tinha que me passar. Mas se eu fizesse uma pergunta diferente daquilo que ele estava me contando... Esse perde não sabe Perdi, por conta dessa questão de flexibilidade. Imagina isso na escola, então, né? Com as crianças, no aprendizado, né? Isso Fico eu pensando agora aqui, né? Sim, eles têm muita dificuldade de adaptação em diferentes níveis, né? A gente tem graus diferentes no autismo. Sim. Então, a gente tem desde aquela criança que é bem grave e que não fala e que tem muita estereotipia, tem muito comportamento, inclusive autolesivo, né? Que tem pouco contato visual, que tem pouquíssima autonomia e precisa de uma intensidade na intervenção, então, de múltiplos profissionais. Precisa de fonoaudiólogo, de psicólogo, de terapeuta ocupacional. É isso que eu ia perguntar. Os profissionais envolvidos nos tratamentos, imagino que são diversos. Então, você já citou alguns. Fono, TO, como é que é isso daí? É muito comum, por exemplo, os pacientes começarem pela fono, porque começa com muitas queixas de linguagem que chamam a atenção, né? Pequenininho. Tá. Pequenininho. Então, e pequenininho assim, às vezes no primeiro ano de vida já. É interessante porque conforme o tempo está passando, né, as pessoas estão conseguindo ter mais informações sobre o desenvolvimento típico que é esperado. Tá. Né? Então, por exemplo, se o seu filho com 6 meses não te olha, você faz sons, ele não direciona, né, a atenção dele para esses sons, para a voz humana, ele não tem sorriso social, ele prefere passar a maior parte do tempo brincando com algum objeto. E aí começa a ter uma dificuldade nessa comunicação social já muito no início. E aí atraso de fala, que acho que é uma característica que chama muita atenção. E aí acaba indo para fono, né? Ou algumas palavras muito isoladas, utilizadas em pouco contextos, que muitas vezes não tem uma função comunicativa muito clara para a família. Então, geralmente, fonoaudiólogos costumam ser profissionais, um dos primeiros profissionais que recebem a criança. Ou os médicos, né? Neuropediatra ou psiquiatra infantil. E embora, lógico, nossa formação de base é psicologia, mas você acha, na sua experiência, até como professora e pesquisadora também, as fonos estão preparadas para fazer essa detecção? Como é que é? Olha, eu acho que na fonoaudiologia acontece um processo muito semelhante à psicologia, né? Então, da mesma forma que não é qualquer psicólogo que tem condições de entender as especificidades do autismo, tanto no processo de identificação quanto de tratamento, de acompanhamento, na fonoaudiologia isso não é diferente. Então, você precisa de uma especialização, de experiência na área. Então, depois que você se forma, né, você tem que fazer trilhar um caminho aí específico para entender autismo, né, para entender esse desenvolvimento que a gente chama de atípico, porque tem muitas questões específicas de avaliação, de intervenção em linguagem, que são muito específicas do autismo. Né? É muito comum, por exemplo, às vezes eu ouço assim, mas ele não tem atraso de fala, por que ele precisa ir para fono? Olha só. Né? E às vezes mesmo tem fonoaudiólogos que às vezes não tem essa ideia de que pode trabalhar
questões da comunicação social que estão tão mais do que articulação prejudicadas. de fonema, é uma coisa de mais sentido. do que não é só uma questão motora, por exemplo, às vezes de programação motora, tipo a praxia de fala, que hoje tem sido muito falado no autismo. Não é só uma questão de fonologia, não só, né? Sim. Então, as fonos, elas têm, os fonoaudiólogos, eles têm um campo muito amplo aí para trabalhar na área do Eu fiz do essa autismo. pergunta porque em saúde mental, né, a gente pensou, uma época que eu estava, na época do meu doutorado na Unifesp, surgiram alguns programas que, quais são os profissionais que estariam em contato direto com as crianças que estão apresentando os primeiros sinais de doença mental? No caso, seriam os professores. Então foi feito, e ainda é feito, né, todo um trabalho de você educar os professores a identificar os sinais na sala de aula, né? É claro, é super inespecífico, mas pelo menos eles têm uma pequena noção que ajudaria. Então, nesse sentido que eu pensei, será que se fosse feito um projeto, pensando não de prevenção, mas de detecção precoce, né, do autismo com fonoaudiologia, pensando que elas são as primeiras, eles, né, os fonos, né, são os primeiros profissionais, né? Aí eu tava por isso que eu pensei nisso. Mas e aí a resposta é isso, né? A gente tem um problema na formação de base de modo geral, né? Assim, a gente não sai tão especializado assim para poder ter a sensibilidade de detecção, né, de várias doenças, né? Que eu acho que é muito semelhante ao que acontece na psicologia. Demais, né? Então, mas sim, acho que os professores também hoje têm um conhecimento um pouco maior, né? Ainda e como bem, as crianças estão indo cada vez mais cedo para a escola, então cada vez mais cedo para a creche, para o berçário, os cuidadores, os professores conseguem observar já desde muito cedo que aquele bebê ou aquela criança não está se desenvolvendo como as outras crianças da mesma idade. Então, independentemente de chamar de autismo, né, você consegue observar que existe algo atípico ali em termos de comunicação, de interação. Né? Então, com aqueles sinais bem precoces que aparecem ali entre o primeiro e o segundo ano de vida, então, contato visual, sorriso social, a resposta a sons do ambiente, imitação espontânea, né? Sim. Que é isso, você observa o outro e entende que esse outro tem uma intencionalidade, isso é teoria da mente, né? Fazer atribuição de estado mental. E poder imitar esse outro, compartilhar interesses com esse outro. Isso muito pequenininho dá pra perceber, né? Eu lembro que com um aninho. O João, né, meu filho, inclusive você me falou, né, isso, que punha a língua para fora no espelho, ele olhava o espelho, me via e colocava a língua para fora imitando, né? Eu até mandei, não sei se você lembra, eu mandei, e o João tá fora, já tá se desenvolvendo bem, né? Falou, não, aparentemente tá tudo certo, e pelo menos esse aspecto parece que ele tá protegido, né? Tem estudos já desde a década de 70 mostrando que bebês recém-nascidos, assim, com horas de vida, podem imitar gestos de adultos. Que incrível. E podem imitar não só durante a interação, né? Então, o adulto, por exemplo, repete os gestos com uma certa frequência e depois de um tempo o bebê, quando olha para esse adulto, ele começa a fazer esses gestos. Já tem uma memória, né? Já forma uma... Então, que é uma memória de interação social, né? Total. Só que isso acontece porque o bebê, ele já nasce com essa predisposição para estímulos sociais, né? A gente, é genético, né? Mesmo isso daí, então. Isso, a gente prefere aquilo que é social porque isso garante a nossa sobrevivência. Talvez o aprendizado ambiental sofistique isso dentro de um contexto de regras e normas sociais e culturais, mas a programação para isso é biológica. É biológico, né? Tanto que, pensa, o bebê, né? Eu não tenho filho, mas você pode falar isso para mim. Por exemplo, quando o João era bebê, o choro de manhã, o choro de dor, o choro de sono, modula. Né? Ele vai sendo modulado, mas ele está ali presente em fases tão iniciais do desenvolvimento e tem um contexto, justamente porque essa forma de comunicar de diferentes formas algo com um adulto, né, ajuda o bebê a sobreviver, se ele não chorar de fome, né? Então, a gente já nasce com essa predisposição para interagir socialmente. Bom, e como que você acha que a neuropsicologia, que é um dos campos que você estuda, a cognição social, um construto da neuropsicologia, da neurociência, né, de modo geral,
você acha que a neuropsicologia pode contribuir para a avaliação do autismo, né? Como é que é a sua visão disso? Tá. Bom, eu costumo dizer que a avaliação neuropsicológica não deve ser feita para todas as crianças com autismo. Porque isso também a gente tem que tomar cuidado, né? Sempre, meu filho tá, acho que é, né, o médico suspeita de autismo, ou alguém na escola falou que é autismo, tem que fazer uma avaliação neuropsicológica. Não. Assim, a avaliação neuropsicológica, a gente tem que ter uma pergunta. Né? Então, eu estou fazendo essa avaliação porque eu quero auxílio no diagnóstico, então esse é um dos objetivos. Tá. Então, a gente sabe, por exemplo, que cerca de 31% das crianças com autismo tem deficiência intelectual associada. Isso que eu ia perguntar se tem DI, tem um atraso intelectual associado e cerca de 25% tem uma condição limítrofe. Então, se eu sei disso, uma avaliação ela pode me ajudar no processo diagnóstico. Então, essa criança, ela tem autismo só, ou ela tem, por exemplo, uma outra comorbidade, por exemplo, deficiência intelectual, ou ela tem características cognitivas semelhantes ao TDAH, ela tem sintomas que expliquem um TDAH. Então, a avaliação neuropsicológica, ela pode ser importante num processo de diagnóstico, quando pensar em comorbidades ou diagnóstico diferencial. A avaliação pode ser importante para pensar na intervenção. Tá. Então, por exemplo, eu quero entender o perfil cognitivo dessa criança para pensar numa intervenção. Tá. Né? Então, essa criança, como estão as habilidades, né? Então, de memória, de curto, de longo prazo, se ela trabalha melhor com estímulos auditivos, com estímulos não verbais, visuais, como que essa criança executa tarefas, como que ela entende instruções, então, o quanto ela consegue segurar, né, por um tempo de informação para poder trabalhar com essa informação. Então, a avaliação neuropsicológica ajuda a entender um pouco quais são as características cognitivas dessa criança para a gente poder pensar na intervenção. Tá. Né? Então, esse é um outro objetivo. E, por fim, a avaliação pode ajudar a pensar efeitos de intervenção. Né? Então, por exemplo, essa criança está usando algum medicamento. Então, também, a gente tem números altos, assim, também quase em torno de... Tem estudos falando aí quase que em torno de 30% de crianças com autismo que também podem ter um quadro de epilepsia associado. Então, é uma prevalência 30%? Também bastante alta. Eu não sabia desse dado, é alto assim? Então, e aí, se a gente for pensar nos medicamentos, né, para epilepsia, muitos deles acabam tendo como... né, consequência aí, o efeito, uma diminuição na velocidade de processamento, uma diminuição na atenção. Então, não que a criança vá deixar de tomar o medicamento, mas você precisa conhecer esses efeitos também para pensar na intervenção e no quanto essa criança consegue do ambiente, né? Se adaptar às demandas que vão ser passadas para ela. Então, adaptar o ambiente, adaptar atividades, né, estratégias de uma maneira geral. Então, a avaliação, ela tem um pouco esse objetivo. Então, às vezes tem crianças, né? Já recebi famílias no consultório que a criança, por exemplo, tem 3, 4 anos, está fazendo intervenção, está tendo ganhos importantíssimos, está tudo bem. E eu falo, olha, não tem sentido ele fazer uma avaliação neuropsicológica agora porque não tem nada que a gente quer responder nesse momento, né? Então, já tem o diagnóstico, já sabe se tem ou não comorbidade. Então, continua na intervenção. Sim. Então, acho que a principal questão é... Existe uma pergunta que a gente quer responder sobre essa criança e que vai ajudar no desenvolvimento dela? Sim, sim. Né? Se houver, justificaria e faria sentido fazer, né? Então, esse que é o principal papel da neuropsi. Então, pensando um pouquinho na cognição social, que é um construto que a gente pesquisa, né? A gente já desenvolveu alguns trabalhos juntos sobre isso. Como que o neuropsicólogo, o psicólogo também, né, clínico, ele pode utilizar essas informações da cognição social para o autismo, para a aplicação do tratamento do autismo? Eu acho que a primeira questão é o profissional ele tem que entender das características do desenvolvimento da cognição social, né? Então, o que eu espero para cada etapa do desenvolvimento, ou seja, o que eu espero, por exemplo, que uma criança de 1 ano tenha em termos de processamento de informação social, 2, 3 e assim por diante. Isso é bem mapeado, né? Isso é bem mapeado, isso já é bem conhecido, né? E a gente tem influências tanto biológicas quanto ambientais.
E para isso a gente pode usar desde a observação do comportamento até o uso de tarefas de desempenho, né? Então a criança, por exemplo, ela vai ter que reconhecer emoções, nomear emoções. A gente tem tarefas de teoria da mente, divulgando aí um pouquinho, né, para o pessoal. Essas informações sobre desenvolvimento de cognição social, tarefas, quadros, né, em que a gente tem prejuízo de cognição social, estão aí compiladas, né, num material que a gente organizou com muito carinho, né, Muito Arte? carinho, né? É um filho, né? Filho, né? Que é o Cognição Social, Teoria, Pesquisa e Aplicação, livro, uma obra que a gente organizou. Sim. Junto com a professora Natália Dias. Isso. Editora Menon, né? Isso. E realmente lá acho que tem o que tem de melhor no Brasil, né? Tá junto ali com vários pesquisadores do campo, né? No Brasil, tá ali junto, então é uma boa obra, né? A gente tomou cuidado de, assim, a gente fez o convite realmente para pessoas que têm estudado, têm se debruçado sobre esse tópico, tanto no desenvolvimento típico quanto atípico, e até pensar nos adultos, né? Com Sim, esquizofrenia. Temos lá uns capítulos de esquizofrenia e cognição social, saúde mental, né? Saúde mental, de uma maneira geral, né? Porque essa questão de cognição social é interessante que, às vezes, a gente olha muito para os atípicos, né? Sim. Ou para os quadros que têm alteração de saúde mental. Os quadros psiquiátricos, muitos deles cursam com alteração de processamento de informação social. Mas a gente também tem que pensar no desenvolvimento típico. Hoje existem vários programas, quando a gente pensa nos programas para treinamento de competência socioemocional nas escolas. Super importante. Né? Por que é importante treinar... Currículos, né, de escola. Exato, né? Então, por que é importante a gente treinar reconhecimento de emoções, nomeação de emoções, habilidades sociais? Regulação emocional. Regular, né? Então, a regulação emocional seria aquela terceira etapa, né? Essa é a última. Eu processo toda a informação e agora eu vou regular... para pensar na melhor resposta. Adaptativo. O interessante porque Nossa, calma, deu branco aqui, eu ia falar. Você estava falando de regulação emocional. Intervenção. Lembrei. Muito importante porque na própria terapia cognitiva, comportamental, quando a gente pensa em pensamentos automáticos, que são formas de distorção da realidade, né? A partir de esquemas e crenças, muitas dessas crenças e esquemas que vêm da terapia cognitiva têm uma relação enorme com viés de atribuição. Eu ia perguntar essa questão do viés, né? Então, e isso é cognição social. Então, às vezes, por um teste de cognição social com foco em viés de atribuição, você consegue identificar padrão de pensamento automático na terapia cognitiva. Né? E aí você consegue intervir de uma forma mais direcionada, né? Super. Então, quer dizer, a aplicação é enorme, né? A gente vai pensar para outros contextos. Então, recentemente, por exemplo, junto também com a professora Natália Dias, com a professora Alessandra Seabra, do Mackenzie, a professora Camila Leon, também do Mackenzie, a gente desenvolveu um programa de estimulação, né, de promoção de autorregulação, incluindo autorregulação emocional, para crianças típicas, né, de ensino infantil. E aí a gente percebeu que, trabalhando essas questões de reconhecimento de emoções e de regulação, né, do comportamento, as crianças melhoram em teoria da mente. Caramba. Né? Então as crianças conseguem parar, pensar melhor sobre a própria perspectiva, a perspectiva do outro, e consegue dar socialmente se adaptar mais. Exato, se adaptar melhor. Que incrível. E o que você diria, para a gente fechar, Tati, para os familiares de crianças com autismo? Né? Quais palavras você deixaria aí para... Bom, acho que a primeira coisa, assim, hoje a gente tem muita informação, né? A gente tem acesso a muitas coisas, isso é bom e isso é ruim ao mesmo tempo. Fato. Então, sempre que vocês forem procurar profissionais, ou sempre que uma terapia for indicada, um tratamento, uma recomendação, busquem informações sobre quais as evidências que existem a respeito dos tratamentos, das indicações que são feitas, porque na internet se fala muita coisa, né? E então, uma das coisas que me preocupam é isso. Hoje a gente tem muita coisa alternativa que vem sendo feita, tipo ozonioterapia. Nossa, né? Eu já vi sobre isso. E isso na verdade, isso é um método extremamente invasivo para criança. Então, não tem evidência nenhuma. Não tem evidência nenhuma, né? Então,
Meu recado para os familiares é que busquem informações a respeito das evidências que existem nas recomendações que são feitas para vocês. E sim, é possível a gente ter conquistas, né, desde conquistas menores até conquistas maiores, com uma boa intervenção, geralmente com equipe interdisciplinar. A gente sabe que é um tratamento muitas vezes difícil, custoso, então, mas que vale a pena, né? Porque a gente sabe que as crianças que passam por boas intervenções, elas têm melhoras, resultados, né? têm resultados significativos. E aí, no caso do autismo, principalmente as intervenções que são baseadas na análise aplicada do comportamento, que é o que a gente chama de ABA, né? É o que a gente tem de mais evidência hoje, né? É claro que assim, eu não sei como vai ser daqui 20 anos, mas hoje, então hoje é esse conhecimento que a gente tem, né? E que quanto mais no início a intervenção acontecer, melhor. Então, mesmo que a criança ainda não tenha um diagnóstico feito, se as famílias observam que existe algo que está atípico no desenvolvimento da criança, né, é importante já buscar ajuda e começar a intervenção independentemente do nome que isso tenha, né? Então a gente sabe que os ganhos são muito maiores quanto mais cedo se começa a intervenção. Então você vai modulando, né, circuitarias de uma forma diferente. Então é isso, independentemente do nome que isso tenha, busque ajuda. Busque informações a respeito, inclusive, dos profissionais. Sim. Porque hoje também o autismo, acho que ele ganha uma proporção muito grande. E aí todo mundo entende de autismo. É uma coisa que assusta. Ao mesmo né? tempo que é bom. Até você vê, né, o pessoal estuda, faz o curso de 1 ano e já sai dando curso. Intervindo. Né? Então eu acho que busque também informações a respeito, né, do currículo, da formação, dos profissionais que vão atender o seu filho, né? Eu acho que isso é importante. Porque nessa fase tão pequenininho, né, você tem mais neurônio, as conexões ainda estão se formando, então é um momento ouro, né? De fortalecer essas conexões mais... E nessa deixar fase, mais consolidada. Nessa fase é fundamental, porque perder essa janela... Depois, claro, você também tem resultados, mas... Tem, mas os estudos com autismo mostram que os primeiros 5 anos de intervenção, eles são determinantes. Determinantes. Para o prognóstico. Bom, Tati, muito obrigado por você ter vindo. Eu que agradeço. Fiquei muito feliz, agradeço muito mesmo. Para mim é uma alegria poder estar com amigos, enriquecendo esse canal, esse projeto, né, que eu estou... levando para frente. Eu sou fã. E eu tenho que agradecer muito, que você me ajuda muito na divulgação. E tê-la aqui para mim muito bom, é uma alegria enorme ter você aqui comigo. Então, obrigado. Eu que agradeço, Arte. Legal, eu acho muito bacana essa proposta de poder levar questões que a gente fica muito no laboratório, né? A gente é de laboratório. Rato de laboratório. Rato de laboratório. E que às vezes a gente estuda, né? E levar isso, poder divulgar para outras pessoas conhecerem, fazer essa ponte, acho que é um movimento muito importante e necessário, né? Sim, sim. Obrigada. Beleza, obrigado. Bom, esse foi mais um vídeo do Psicologia na Veia e até o próximo.